Imagine um trono vazio, coberto de poeira, uma coroa caída no chão. O homem mais poderoso do mundo agora rasteja pela grama como um animal selvagem. Seu palácio de ouro abandonado, sua mente despedaçada. Como o orgulho destruiu um império em apenas um instante, a transformação que abalou o mundo antigo e carrega uma mensagem para a sua vida hoje. Seja bem-vindo ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, curta este vídeo e permaneça até o final, porque há um ensinamento muito importante reservado para você. Quando o orgulho nos cega, às vezes Deus precisa usar métodos drásticos para nos despertar. O que você faria se perdesse não apenas sua posição, mas sua própria humanidade? Hoje, mergulhamos no impressionante relato bíblico que revela o verdadeiro poder por trás de todos os tronos. Babilônia, século 6 a.C. O império mais esplendoroso que o mundo já havia conhecido. No centro deste colosso de poder estava um homem, Nabucodonosor, o Grande. Este não era um rei qualquer. Era o homem que havia derrotado o Egito na Batalha de Carquemis. O conquistador que subjugou a orgulhosa Jerusalém não uma, mas 3 vezes. O monarca que deportou milhares de judeus, incluindo o jovem Daniel e seus 3 amigos hebreus, Ananias, Misael e Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Os jardins suspensos que ele construiu para sua esposa, Amitis, eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As muralhas de Babilônia, tão largas que carruagens podiam correr lado a lado sobre elas, pareciam inexpugnáveis. O poderoso portão de Istar, revestido de tijolos azuis, vitrificados e adornado com touros e dragões dourados, anunciava a glória de sua capital. Este rei não apenas expandiu seu império através da conquista militar, mas também transformou Babilônia em um centro de conhecimento, arte e arquitetura sem paralelos. Sob seu reinado, a astronomia, a matemática e a escrita cuneiforme floresceram. Templos magníficos dedicados a divindades como Marduk e Nabu foram construídos, demonstrando não apenas seu poder político, mas também religioso. Mas havia algo único sobre este rei pagão. Ele havia experimentado o poder do Deus dos hebreus de forma pessoal e inquestionável. Primeiro, quando Daniel interpretou seu sonho sobre a estátua de diversos metais. Depois, quando os 3 amigos hebreus sobreviveram ilesos à fornalha ardente. Nabucodonosor sabia que o Deus de Israel era diferente, era real, era poderoso. No entanto, o coração humano tem uma tendência perturbadora. Esquecemos facilmente as lições mais importantes. E assim, mesmo tendo testemunhado estes milagres extraordinários, o rei permitiu que o veneno do orgulho infectasse novamente seu coração. Era uma noite comum no Palácio Real de Babilônia. O silêncio predominava, interrompido apenas pelos passos ocasionais dos guardas que faziam suas rondas. Nabucodonosor, deitado em sua cama ornamentada com ouro e pedras preciosas, inquietava-se. Algo o perturbava profundamente. Um sonho, não um sonho comum, mas uma visão tão vívida, tão perturbadora, que o fez despertar coberto de suor frio, com o coração acelerado. Diante de seus olhos havia aparecido uma árvore maciça, cujo topo alcançava os céus. Visível desde os confins da terra, fornecia abrigo para os animais do campo e para as aves do céu. Seus frutos eram abundantes, alimentando todas as criaturas. Mas então, algo terrível aconteceu na visão. Um ser celestial, um vigilante, desceu dos céus, declarando um decreto implacável. Derrubem a árvore e cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Que os animais fujam de sua sombra e as aves abandonem seus galhos. Mas deixem o toco com suas raízes na terra, preso com correntes de ferro e bronze.
E então veio a parte mais perturbadora. O vigilante continuou: seja sua mente mudada de homem para animal, e passem sobre ele 7 tempos. Nabucodonosor acordou confuso e amedrontado. O que poderia significar esta visão? Quem era a árvore? O que significava este destino terrível? Como havia feito antes, o rei convocou todos os sábios de Babilônia, os magos, os encantadores, os astrólogos e adivinhos. Um por um eles ouviram o relato do sonho e permaneceram em silêncio. Ninguém se atrevia a interpretar tal visão perturbadora para o volátil monarca. Finalmente, Daniel, chamado Beltesazar pelos babilônicos, foi trazido perante o rei. Este não era um conselheiro qualquer. Era um homem que havia demonstrado repetidamente sua conexão com o Deus verdadeiro. Nabucodonosor sabia que se alguém poderia desvendar o significado deste pesadelo, seria Daniel. Ao ouvir o sonho, Daniel ficou profundamente perturbado. Por quase 1 hora, permaneceu em silêncio, visivelmente transtornado. O rei, percebendo sua hesitação, disse: Beltesazar, não se perturbe com o sonho e sua interpretação. Daniel finalmente respondeu: meu senhor, quisera eu que o sonho se aplicasse aos seus inimigos e sua interpretação aos seus adversários. Mas Daniel não podia esconder a verdade, por mais dolorosa que fosse. Com respeito, mas sem diluir a mensagem divina, ele explicou: a árvore que você viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegava até o céu e que podia ser vista por toda a terra, com folhagem bela, frutos abundantes e sustento para todos, sob a qual viviam os animais do campo e em cujos galhos as aves do céu faziam seus ninhos. É você, ó rei. Daniel continuou: você cresceu e se tornou poderoso, e sua grandeza cresceu até alcançar o céu, e seu domínio se estende até os confins da terra. E então veio a parte mais difícil da interpretação. O decreto que o vigilante proclamou significa que você será afastado da sociedade humana e viverá com os animais selvagens. Você comerá grama como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre você, até que reconheça que o Altíssimo é soberano sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Mas havia uma esperança. A ordem para deixar o toco da árvore com suas raízes significa que seu reino lhe será devolvido quando você reconhecer que é o céu que governa. Daniel, demonstrando uma coragem extraordinária, concluiu sua interpretação com um conselho que poucos ousariam dar a um monarca absoluto. Portanto, ó rei, aceite meu conselho. Renuncie a seus pecados praticando a justiça e às suas maldades, tendo misericórdia dos oprimidos. Talvez então você continue a prosperar. O rei ouviu. Talvez até tenha sido tocado momentaneamente pela advertência. Mas como acontece com tantos de nós, o tempo passou e a mensagem urgente começou a desvanecer em sua memória. A rotina do poder, as adulações constantes, a sensação de invencibilidade, tudo isso conspirou para que Nabucodonosor gradualmente esquecesse o aviso divino. 12 meses se passaram. 1 ano inteiro para refletir, para mudar, para se humilhar. 365 dias de misericórdia e paciência divina, oferecendo ao rei a oportunidade de arrependimento. Mas o orgulho é uma doença insidiosa que raramente se cura sem uma intervenção drástica. Era um dia aparentemente comum quando o rei passeava pelos terraços elevados de seu palácio. Diante de seus olhos estendia-se a glória de Babilônia. Templos majestosos, jardins exuberantes, o rio Eufrates serpenteando através da cidade, muralhas imponentes que pareciam tocar o horizonte. Tudo isso era obra de suas mãos, fruto de seu gênio, manifestação de seu poder. Então, no auge de seu orgulho, as palavras fatídicas escaparam de seus lábios.
Não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda ecoavam no ar quando uma voz trovejou dos céus. Rei Nabucodonosor, esta mensagem é para você. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens, comerá grama como os bois e 7 tempos passarão sobre você, até que reconheça que o Altíssimo é soberano sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Naquele mesmo instante, algo extraordinário aconteceu. A mente do grande rei começou a se desintegrar. Seus pensamentos se tornaram confusos, sua percepção distorcida. Os conselheiros e servos observaram horrorizados, enquanto seu soberano começava a se comportar de maneira bizarra e animalesca. O que aconteceu nos momentos e dias seguintes é um testemunho da rapidez com que a glória humana pode se transformar em humilhação. O homem que horas antes estava ornado com vestes reais e uma coroa resplandecente, agora era visto rasgando suas próprias roupas. Sua postura ereta cedeu lugar a uma posição curvada, de 4. Sua voz articulada, que comandava nações, foi substituída por grunhidos ininteligíveis. Os médicos reais foram chamados, mas nada podiam fazer. Não era uma doença comum, mas um decreto divino em plena execução. Os conselheiros desesperados tentaram esconder a condição do rei, mas como ocultar que o governante do maior império do mundo agora se comportava como um animal selvagem? Nabucodonosor foi removido do palácio, uma decisão dolorosa, mas necessária. O homem que construíra os famosos jardins suspensos agora vagava pelos campos abertos. Aquele que se banqueteava com as iguarias mais refinadas do mundo antigo, agora se alimentava de grama como o gado. O monarca que dormia em lençóis de seda, agora se deitava na terra úmida, exposto ao sereno da noite. Seu cabelo cresceu emaranhado como penas de águia, e suas unhas se desenvolveram longas como garras de aves. A transformação era tão completa que qualquer um que o visse jamais reconheceria naquela figura selvagem o outrora glorioso Nabucodonosor. Enquanto isso, o reino não poderia ficar sem liderança. Provavelmente Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, assumiu a regência, governando como representante de seu pai. Os assuntos de Estado continuavam, as conquistas prosseguiam, a vida na corte mantinha sua aparência normal. Mas todos sabiam que uma situação extraordinária havia se instalado. Daniel, observando estes acontecimentos, certamente se lembrava das palavras do sonho e sua interpretação. Ele sabia que esta provação, por mais severa que fosse, tinha um propósito e um limite definido. 7 tempos deveriam passar, possivelmente 7 anos, antes que o rei pudesse ser restaurado. Durante este período, muitos devem ter especulado sobre o destino do rei. Alguns talvez tenham tramado usurpar definitivamente o trono. Outros podem ter tentado aproveitar a fraqueza momentânea do império para se rebelar. Mas a mensagem implícita no sonho era clara. O reino seria preservado para Nabucodonosor. O toco com suas raízes permaneceria na terra, preso com correntes de ferro e bronze, um símbolo da promessa divina de restauração futura. E então, após o período designado, 7 anos de humilhação absoluta, 7 anos de existência animalesca, 7 anos de lição divina sobre quem realmente controla os destinos das nações. Algo extraordinário aconteceu. A Bíblia registra nas próprias palavras de Nabucodonosor. No fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e a minha sanidade voltou. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Este foi o momento crucial, o instante de reconhecimento.
O ponto de virada em que um rei destruído pelo orgulho finalmente compreendeu a verdade fundamental sobre si mesmo e sobre Deus. Com sua sanidade restaurada, veio também uma perspectiva completamente nova. Nabucodonosor continuou: seu domínio é um domínio eterno, seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são considerados nada. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém pode deter a sua mão nem questioná-lo. O que fizeste? Estas palavras representam uma das confissões mais profundas e sinceras de toda a Bíblia. Um governante pagão, que anteriormente se considerava um deus, agora reconhecia humildemente sua insignificância diante do verdadeiro soberano do universo. A história termina com a completa restauração de Nabucodonosor. Nesse mesmo momento, voltei a raciocinar e, para a glória do meu reino, foram-me restituídos a minha honra e o meu esplendor. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restabelecido ao meu trono, e ainda maior grandeza me foi acrescentada. Mas o mais impressionante é sua declaração final. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E aqueles que andam com soberba, ele é capaz de humilhar. Esta história extraordinária nos confronta com verdades profundas que atravessam os séculos e falam diretamente ao nosso coração hoje. Primeiro, vemos o perigo mortal do orgulho. Nabucodonosor não era apenas um homem bem-sucedido. Ele era o homem mais poderoso de seu tempo. Tinha motivos legítimos para sentir satisfação por suas realizações. Afinal, ele realmente havia transformado Babilônia na cidade mais impressionante do mundo antigo. Mas existe uma linha tênue entre reconhecer nossas conquistas e atribuir toda a glória a nós mesmos. O rei cruzou essa linha quando declarou: não é esta a grande Babilônia que eu construí? Ele esqueceu que cada respiração, cada batimento cardíaco, cada talento e oportunidade vem de Deus. Esqueceu que, mesmo sendo rei, era apenas um mordomo temporário, não o proprietário definitivo. Quantas vezes caímos na mesma armadilha? Talvez não tenhamos construído uma Babilônia, mas nos orgulhamos de nossa casa, nosso carro, nossa carreira, nossa aparência, nossa inteligência ou até mesmo nossa espiritualidade. Esquecemos que tudo o que temos e somos é, em última análise, um presente de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra: pois quem te faz diferente? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não o tivesse recebido? Segundo, esta história nos revela que Deus é paciente, mas não infinitamente tolerante com o orgulho. Ele deu a Nabucodonosor múltiplas oportunidades de reconhecer a verdade. O sonho inicial foi um aviso claro. A interpretação de Daniel incluiu um conselho específico sobre como evitar o juízo. O rei teve 12 meses inteiros para refletir e mudar. Deus é assim conosco também. Raramente o juízo divino chega sem avisos prévios. Geralmente, ele nos alerta através de sua palavra, de circunstâncias, de conselhos de pessoas piedosas, de incômodos em nossa consciência. A questão é: estamos ouvindo? Terceiro, vemos que o julgamento de Deus é sempre proporcional e sempre tem um propósito redentor. Nabucodonosor não foi destruído, foi disciplinado. O decreto celestial especificava claramente que após o período de 7 tempos, ele seria restaurado. Mesmo na forma mais severa de disciplina, Deus mantinha um propósito amoroso. Ele queria que Nabucodonosor e todos nós aprendêssemos uma lição vital, que o Altíssimo é soberano sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Quando enfrentamos disciplinas e provações em nossa vida, precisamos lembrar que Deus não está tentando nos destruir, mas nos redimir.
Como diz Hebreus, porque o Senhor disciplina a quem ama e açoita a todo filho a quem aceita. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Quarto, observamos a notável transformação que pode ocorrer quando finalmente reconhecemos quem Deus realmente é. Compare o Nabucodonosor do início da história. Arrogante, autossuficiente, cego para seu próprio orgulho, com o homem que emerge no final. Suas palavras finais são algumas das mais belas confissões de fé encontradas na Bíblia. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Este não é mais um homem confiando em seu próprio poder, mas alguém que experimentou a humilhação extrema e descobriu que Deus é justo mesmo em seus julgamentos mais severos. É alguém que aprendeu que a verdadeira grandeza não está em exaltar a si mesmo, mas em reconhecer e exaltar o único verdadeiramente digno de glória. Quinto, esta história nos mostra a realidade da guerra espiritual que ocorre nos bastidores do poder. Os reinos deste mundo são campos de batalha onde forças invisíveis lutam pela lealdade humana. Nabucodonosor estava no centro deste conflito cósmico. Seu reconhecimento do Deus de Israel, especialmente como um rei pagão, adorado por seus súditos, representava uma vitória espiritual extraordinária. Um testemunho que ecoou através de todo o seu vasto império e que continua a nos influenciar milênios depois. Finalmente, vemos nesta história o padrão bíblico de queda e restauração que aponta para Jesus Cristo. Nabucodonosor perdeu temporariamente sua humanidade por causa do orgulho, mas foi restaurado por meio da humildade. Cristo, o Rei dos Reis, voluntariamente se humilhou, tomando a forma de servo, para que pudéssemos ser restaurados à nossa verdadeira humanidade, perdida pelo pecado. Como Paulo escreve, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Há algo profundamente simbólico no fato de que Nabucodonosor teve que se tornar como um animal antes de recuperar sua verdadeira humanidade. De certa forma, isso ilustra nossa própria condição. Quando vivemos para nós mesmos, quando o orgulho nos domina, somos menos do que deveríamos ser, menos do que verdadeiramente humanos, no sentido que Deus pretendeu. É somente através da humildade, reconhecendo nossa dependência total de Deus, que recuperamos nossa humanidade plena e nossa dignidade como portadores da imagem de Deus. A história de Nabucodonosor não é apenas um relato histórico fascinante. É um espelho no qual podemos ver nosso próprio coração. Todos temos áreas de orgulho que precisam ser confrontadas. Todos temos momentos em que esquecemos de quem realmente vem nossa força, nossa inteligência, nossos recursos e nossas oportunidades. A pergunta não é se temos orgulho, mas como respondemos quando Deus gentilmente, ou não tão gentilmente, nos mostra esse orgulho. Vamos fazer como Nabucodonosor finalmente fez. Vamos levantar nossos olhos ao céu em reconhecimento humilde de quem realmente é o soberano de nossas vidas? Ou insistiremos em nossa ilusão de autossuficiência até que circunstâncias mais drásticas sejam necessárias para chamar nossa atenção? A escolha é nossa. Podemos aprender com a história do rei que se tornou animal, ou podemos repetir seus erros. Lembre-se sempre: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E como o próprio Nabucodonosor testemunhou, aqueles que andam com soberba, ele é capaz de humilhar. Que possamos todos escolher o caminho da humildade voluntária, antes que a humilhação se torne necessária, e que possamos, como Nabucodonosor, descobrir a liberdade e a alegria que vem quando finalmente reconhecemos e exaltamos o verdadeiro Rei dos céus e da terra. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje.
Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos que transformam vidas através das verdades eternas da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo, que o Senhor lhe abençoe.